Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja convosco. Duas frases que resumem muito bem esse trabalho evangelístico. Diz assim: aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. E a outra frase, outro versículo é: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, verso 3, 4 e 5. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, ou seja, a doutrina de Cristo, a doutrina cristocêntrica. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças. Ou seja, eu só vou querer ir numa igreja que prega aquilo que me agrada, que agrada a minha carne, não a palavra que vai me corrigir, que vai me levar ao arrependimento. Segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições. O crente ele vai passar aflição. O crente ele vai passar por provas, por lutas. Faz o trabalho de um evangelista. Cumpre cabalmente, ou seja, plenamente, o teu ministério. O que é o meu ministério, o seu ministério? Aquilo no qual Deus nos empenhou diligentemente para fazê-lo, seja como membro da igreja, da eclésia, seja como obreiro, evangelista, presbítero, missionário, pastor, não importa, mas que nós façamos de corpo, alma e espírito, como para o Senhor, não como para o homem, sabendo que quando fazemos para Deus, nós estamos fazendo da maneira correta, da maneira que vem agradar tanto a Deus como os homens. Amados, isso já está acontecendo e é muito explícito hoje no mundo, não só em nossa cidade, não só no estado, no Brasil, mas no mundo. A palavra de Deus, a sã doutrina, ela não está sendo mais pregada na maioria das igrejas, e sim sendo pregado aquilo que atrai membros. Por quê? Uma igreja vazia, ela não gera dízimos e ofertas. Uma igreja vazia, ela não arrecada o quanto ela precisa para se manter. Então, hoje é ministrado aquilo que faz com que seja atrativo para as pessoas. E a nossa carne, ela se inclina para o pecado. A nossa carne, ela naturalmente, desde Adão, ela se inclina para as coisas corruptas da carne, para as coisas transitórias e não as verdadeiras, as eternas, que são do céu, que são celestiais. É bem verdade isso, que hoje, quando o suposto cristão, o crente, ele passa por um mínimo desafio em suas vidas, ele passa por um problema, então a pessoa ela cai da graça, ou seja, ela não suporta, ela entra em desespero, ela fica aflita, desesperada, por quê? Porque ela não está firmada na rocha que é Cristo. Ela aprendeu apenas a ir para a igreja para buscar uma bênção, a ir para a igreja para cantar um hino, a ir para a igreja para olhar a roupa dos outros, como é que estão se vestindo, quem foi na igreja. Ela não vai mais para a igreja para prestar um culto a Deus, não vai mais para a igreja para ser exortada na verdade. E se alguém fala alguma coisa, ela já fica emburrada, ela já fica aborrecida e sai da presença de Deus. Ou talvez nunca esteve
e se afasta da igreja. Por quê? Porque o alimento tem sido fraco. O alimento tem sido um alimento mirrado. O nosso alimento tem que ser essa doutrina. Quando nos alimentamos da verdade, do evangelho puro e simples como o nosso Jesus, nós estamos preparados, nós estamos fortalecidos, nutridos para enfrentar qualquer adversidade, visto que não se pode matar quem já morreu. Quem já morreu? Aquele que nasceu para Cristo, que não vive mais para si mesmo, para aquele que o resgatou. Então, quando isso acontece, a nossa fé ela passa a depender não mais daquilo que nossos olhos podem ver, não mais daquilo que nós podemos tocar, porque são transitórios, mas sim começamos a depender única e exclusivamente daquele que nos arregimentou para a vida eterna, a saber, Jesus Cristo de Nazaré. Quando a nossa dependência é única e exclusivamente dele, mediante o arrependimento e a conversão, é escrita uma nova história em nossas vidas. Nossos olhos começam a enxergar de outra forma. A nossa vontade, o nosso desejo, ele muda totalmente, plenamente. Então, nós não dependemos mais daquilo que nós queremos, daquilo que a nossa carne se inclina para termos paz. Nós não dependemos mais de saúde, de dinheiro, de um bom cargo para termos paz. Nós dependemos única e exclusivamente daquele que, na cruz do Calvário, quitou a nossa dívida, nos libertou do reino de trevas para o seu reino de luz. Não busque uma igreja que fala aquilo que te agrada. Não busque uma igreja que fala aquilo que alimenta a sua carne, com promessas, com bênçãos. Busque uma igreja que revela através da palavra, pelo Espírito Santo, o pecador que somos e quão grande é o Deus que nós servimos. Que essa palavra hoje seja o teu alimento, o alimento da tua família, para transformar nossas vidas, para nos fazer verdadeiros cristãos e não mais apenas um religioso, apenas um fanático, como diz o mundo aí fora, mas sim sal da terra, a luz do mundo. Que a graça e a paz de Cristo seja na tua vida, sobre a tua família e sobre os teus caminhos. Deus abençoe.